Começando a nossa série de podcasts aqui no M-Experience 2025, e não poderia começar melhor do que meu amigo Murilo Leal. E aí, Joia, cara? meu amigo? Tudo bom, maravilha. Seja muito bem-vindo. Estamos abrindo aqui praticamente o evento. Cara, logo cedo botar nós para trabalhar já. Encontramos, cruzamos aqui, já não teve jeito, já veio aqui para o Pegaram. podcast. Meu irmão, evento de tecnologia, de IA, design. Sobre o que você vai falar hoje aqui? Então, cara, minha palestra, ela fala sobre como é importante a gente entender o storytelling como arquitetura de sentido, né? O que eu estou chamando aqui de arquitetura de sentido? Vamos lá. É você entender que todas as construções narrativas, elas têm uma lógica, né? Elas funcionam com uma lógica. Então, se a gente está num lugar onde a gente precisa construir prompts, né? O prompt, ele é um texto, né? Vamos dizer assim. A gente precisa entender que existem algumas lógicas ali. Então, a ideia é trazer para a galera algumas ferramentas, fazer umas provocações aí em relação à IA, né? Tem a galera que é apocalíptica, né? Tem a galera que já é muito animada com a história da IA, né? Que vai acabar o mundo, os empregos e tal. Então, é fazer algumas provocações aí também e mostrar que se a gente consegue construir uma lógica, né? Uma arquitetura ali na construção narrativa, os nossos prompts são melhores e, obviamente, os nossos resultados também são melhores como entrega, né? Então, essa é a ideia. E essa parte dessa arquitetura, a gente consegue encaixar isso em que momento? Eu estou produzindo um conteúdo para rede social, por exemplo. Como que você enxerga isso aí para um empresário, por exemplo, usar no dia a dia? Cara, assim, inclusive vou dar um spoiler aqui do conteúdo. Nós não estamos ao vivo? Vamos dar spoiler. Dar spoiler. Basicamente, eu entendi que a criatividade ela foi alterada com a inserção da IA. Né? Em que momentos? Tá. Vamos imaginar assim, antigamente, né? Eu trabalhei em agência, também está nesse contato de marketing. Sim. Como era antes a criatividade? A gente tinha uma ideia, né? Tinha um insight ali, às vezes vinha de uma observação, de uma leitura, de uma pegada do mercado, né? Isso aqui é interessante. Você trazia com uma incubação, né? Então, trazia para pessoas profissionais ali que os caras começavam a pensar. Sim. Tinha um insight, eureka, isso aqui. É isso aqui que é o ponto, o recorde que a gente vai fazer. Depois você fazia a produção disso, né? Tipo, transformava em texto, em vídeo, imagem, o que fosse. Sim. E aí nós tínhamos resultado. Mas a criatividade hoje com a IA, ela inseriu o que eu chamo de laboratório acelerado, né? Legal. Então, antes a gente precisava passar para mil mãos antes da gente conseguir ter um produto final. Hoje não, cara, você consegue testar mais rápido. Então, ainda continuamos ali, né, tendo a ideia, trazemos para uma incubação, aí nessa incubação a gente consegue testar mais e mais rápido com cenários melhores. Perfeito. Né? Então, é uma mudança de paradigma dentro da criatividade. Então, agora, eu preciso da IA como uma cocriação, né? Então, uma criação mais híbrida agora. Tá bom. Eu posso simular cenários de uma maneira mais rápida. Então, essa é a ideia, assim, a criatividade alterou. Então, a empresa, ou o empresário, ou o gestor que seja, que não entende que esse processo de criatividade alterou, que está ainda naquele outro modelo, ele perde qualidade, ele perde velocidade, ele perde precisão, ele perde até o contato com o público, né? Porque ele tem um universo muito reduzido quando ele não está inserido nesse mercado. Então, essa é a ideia um pouco. Porra, show de bola. E é engraçado, né, cara, que às vezes eu vejo, assim, na hora que às vezes eu produzo conteúdo e às vezes eu me pego falando assim, putz, isso aqui acho que vai parecer que foi feito na IA, né? Por um lado, eu falo, pô, tem que dar um jeito de ficar maneiro, né? De ficar com o meu jeito. Mas, por outro lado também, eu já estou desencanando de que a pessoa do outro lado vai pensar, pô, tá usando com IA. Meu irmão, tudo está sendo usado com IA. Né? Então, pô, não vai ser mais você não precisa mais olhar o travessão que foi colocado no meu texto. Eu até brinco, assim, o brasileiro não sabe escrever com travessão, de repente ele aprendeu a escrever com travessão, né? E agora, cara, vai ser muito louco, porque, desse ponto que você está falando, porque as coisas vão ficar muito, nesse próximo momento, especialmente essa parte mais escrita, de roteiro, vai ficando meio pasteurizadão, né, cara? Isso, porque aí eu acho que entra esse seu trabalho, entra esse ponto de que agora a gente vai ter que começar a entender como ser criativo com isso. Isso. E assim, esse paradigma também muda uma questão, né? Antigamente dependia-se muito da expertise do profissional, né? Então, nós precisávamos de um design muito preparado, de um, sei lá, um social media muito preparado, um copy muito preparado. Sim. Hoje você consegue entender que, não que ele não tenha que ter preparação, afinal de contas ele continua, né, estudando, entendendo, mas isso aumenta. Aqueles caras que eram criativos hoje são 10x criativos. Porque ele tem o repertório necessário. Tá bom. O cara que era criativo, agora ele ainda é mais criativo. Porque além da ferramenta, ele tem um repertório. Né? Então, vou dar uns exemplos assim, né?
Então vamos imaginar que você escreve um prompt escrito assim, eu preciso de um estilo Bauhaus. Tá. Eu preciso entender o que é um Bauhaus. Sim. Se você não souber isso, exatamente. eu, por exemplo, já não sei. Já não É um consigo estilo de nem colocar. arquitetura, entendeu? Então, assim, ou você fala assim, eu quero criar no estilo X, estilo Y. Você precisa ter um repertório antecipado. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa é a minha provocação aqui. A criatividade, ela continua sendo o insight que você tem, né? Que a ferramenta não pode não te dar. Só que a ferramenta, ela acelera isso, né? Como se você estivesse assistindo um vídeo 2x, entendeu? Pô, você consegue acompanhar mais aquela história. Então, cara, a criatividade hoje, ela também alterou, né? A gente tá naquele modelo onde simplesmente a gente fica esperando o grande insight, né? Como existia na publicidade. Antigamente, o bom publicitário era o cara que tinha o insight, né? Ele é aquela imagem do publicitário que ele tá aqui, tava fumando. É o Don Draper do Batman lá, né? É o cara que você contratava ele por causa da cabeça dele, né? Da capacidade dele de construção de siglos, de sentido e tal. E hoje você vê que esse cara, ele tá muito mais na frente quando ele aprende a usar uma nova ferramenta que acelera isso, né? Então não é que vai ser substituído o ser humano. Na verdade... Isso é que é muito louco, né, cara? E é isso que é maravilhoso da criatividade, que aqueles criativos se tornarão mais criativos ainda. Né? Claro que tem as questões éticas, tem as questões que são difíceis da IA, que a gente ainda está discutindo, né? Vai ter por exemplo, conversa direito autoral, né? Sei lá, coisas assim. Mas, de modo geral, cara, eu acredito que aquele profissional que ele tem um repertório altíssimo, ele vai ser um cara que vai deslanchar muito, muito à frente de qualquer outro componente do mercado. Né? E por outro lado também, né, Murilo, o cara que era um cara, vamos dizer, um cara iniciante, um cara que está começando, um cara que não tem ainda esse nível, ele já consegue jogar um jogo diferente, ele já consegue entregar um negócio, ele consegue dar mais volume, ele consegue errar menos, né, no começo. Então, meio que sobe para todo mundo isso aí, e a competitividade fica maior também, né? Porque, por outro lado, também, o cara que ficar moscando aí, o cara que der mole nesse começo, muito do que ele faz, a IA vai fazer sozinho. Com certeza. Eu acho que a grande riqueza é a automação das coisas, né? Sim. Eu acho que pro empresário, o grande valor mesmo está nisso aí. De repente, o cara demorava 7 dias para fazer uma planilha e, de repente, joga um prompt lá e em 7 minutos ele resolve isso, né? Agora, eu penso assim, cara, obviamente que eu não acho que as coisas vão acabar, eu acho que as coisas vão ser substituídas. Esse profissional vai precisar ser alocado em outro lugar, uma outra capacidade. E aí que está a grande sacada, né, desse profissional de estar num evento como esse, aprender sobre novas ferramentas, novas oportunidades de você entender o que funciona e o que não funciona. Porque esse cara, ele vai conseguir depois chegar na operação dele e abreviar aquilo que ele demorava muito tempo para fazer. Então, acho que a ferramenta, ela vem para contribuir, né? Para contribuir com isso, e não para atrapalhar a vida das pessoas. Tem um pedaço lá da palestra também, eu mostro como toda nova tecnologia gerou um receio, né? Em várias pessoas. Por exemplo, o surgimento do Pac-Man, vou tentar isso na palestra lá. O surgimento do Pac-Man, cara, fez com que a comunidade científica, os médicos, escreveram um artigo na New York Times mostrando como isso poderia atrapalhar o desenvolvimento das crianças. Sério? Isso, mesmo? Sei lá, em 1980 alguma coisa. Caraca, cara. O rádio, que maluco. O rádio, por exemplo, nós temos um episódio lá que eu estou trazendo também, foi feita uma leitura de um texto do Wells lá, né, que é sobre futurismo e tal, e na leitura no rádio, as pessoas acharam que estava tendo uma invasão alienígena de verdade. Isso lá em 1900 e alguma coisa, 1930 e tal. Então veja, cara, sempre que você muda um paradigma... muito maneiro, cara. Sempre que você muda um paradigma, você tem ali... Pensa na gente, né? A gente olha para as gerações anteriores sempre com um certo desdenho. Sim, essa molecada não sabe nada. É mais ou menos isso que acontece na tecnologia. Mas quem aproveita é o cara que vê isso como uma oportunidade, e não como um problema ou um empecilho para ele. Que diz, tem uma nova coisa acontecendo, então é melhor... Se vão me substituir, então é melhor eu entender esse negócio. Porra, acho que esse é o grande insight, grande sacada aí do... Porra, muito maneiro, cara. E eu acho que um evento como esse aqui, a gente está tendo oportunidade de estar em casa, né? Não vai ter evento desse aqui. Cara, é muito importante porque às vezes a gente está sozinho ali, né? Uhum. E, cara, não tem como acompanhar essas coisas sozinho mais, cara, porque é muito rápido. Toda hora tem coisa nova. Agora você vem aqui, pô, você assiste você, aí você vem com um insight diferente, mostra como é que o negócio funciona, conversa com um, aí conhece o outro, como é que o cara está fazendo, como é que está fazendo. A gente precisa hoje, nesse momento, de estar em ambientes assim para nessa coletividade a gente poder pegar uns insights e ver como é que a gente usa lá na empresa. Porque eu, como empresário, a todo momento eu tô olhando para isso e com aquela sensação de que, caraca,
tô ficando para trás. Tem alguma coisa que está acontecendo. Isso é legal hoje, cara, tem muito serviço de curadoria, né? Que é esse profissional que Sim. Ontem mesmo eu recebi num grupo 2 PDFs, eu acho que um era da Folha de São Paulo, se não me engano, eles catalogaram todos os grandes IAs, assim, por categoria e tal. Você não vai usar tudo aquilo, Não vai. mas você consegue ter um acesso àquilo. De repente, uma solução simples e rápida, às vezes até barata, né? Por exemplo, eu uso lá o Trello, vou dar um exemplo para você, para organizar as minhas coisas. Cara, é uma ferramenta que tipo, salvou a minha vida. Por quê? Porque eu consigo visualizar os meus projetos, aquilo como que funciona. Salva a vida de alguém, de repente. Uma boa sacada, uma boa ferramenta, um bom prompt, né? Então, o cara que sabe fazer curadoria, né, que consegue encontrar bons contatos, ele consegue acelerar um pouco mais e até antecipar a chegada na empresa dele, né? Isso é legal. E esse evento é legal por causa disso, porque você tem contato, você vê gente falando sobre coisas que você talvez não conheça, né? Eu mesmo vou aprender muito aqui também. Então isso é interessante, cara. Esses encontros são importantes por conta disso. E até pra gente saber, cara, o que já é possível, porque às vezes você olha, caraca, isso já... Ontem eu tava vendo uma ferramenta que os caras mostraram, cara, que ele pega e faz product placement na hora. Então você pega essa marca, essa garrafa de Coca-Cola aqui, você pega uma cena de um filme, arrasta pro negócio, e o Superman toma uma coca, tá ligado? Aí você pensa, cara, já é possível fazer isso, meu irmão? Parecia coisa de filme um tempo atrás, né? Cara, já é possível. Então você tem ali um trechinho, um pedaço de um filme, você pega um produto, coloca, coloca pra frente, imaginando isso na dinâmica. Então, cara, eu preciso saber que é possível esse tipo de coisa, entendeu? Que já tá rolando esse... Até porque vamos imaginar, né? Se a gente precisasse produzir um comercial hoje para uma X marca lá, se você consegue utilizar a IA, ou pelo menos em partes, né, fazer uma coisa mais híbrida, porque também tem coisas que a IA não entrega com muita qualidade, né? Mas sim, pelo menos até hoje, daqui uns 3 anos, eu não sei se essa resposta vai ser válida ainda, né? Mas se a gente consegue, por exemplo, pensar num comercial e produzir isso já, a gente economiza em... Cara, uma produção tem lá, né? Tem o elenco, tem, tipo, a produção toda de um comercial, isso é dinheiro, isso é tempo, né? Então, se a gente consegue reduzir isso com outras ferramentas, é o que o empresário gosta das contas, o custo baixo e a coisa entrega mais rápido, né? Então, acho que essa é a sacada, cara. Escala. Show de bola, meu irmão. Maravilha. Bom evento para você. Obrigado por ter compartilhado aqui, dado alguns spoilers do teu conteúdo. Bora curtir o evento, estamos só começando. Maravilha. E vamos para cima. Valeu, Matheusão. Valeu, obrigado, cara. Um abraço.